E os engenheiros civis, agrônomos e geocientistas participam nesta sexta-feira, dia 17, do pleito para a eleição do novo presidente da entidade, que esse ano será totalmente online. E a TBC, claro, abriu espaço para que os candidatos possam expor seus projetos e suas ideias para o CREA aqui na telinha da TBC. Então, durante essa semana, nós estamos recebendo, os candidatos para conhecer um pouco melhor o trabalho deles e os projetos. E hoje nós estamos recebendo agora, o candidato Ulisses Barbosa Sena. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Muito obrigado, Liz. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. E é uma honra estar aqui, poder falar um pouco do CREA, poder falar um pouco de engenharia, poder falar um pouco de mudança também, que é a proposta que a gente quer trazer aqui. E nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Então, aproveita aqui a nossa abertura dos trabalhos, aproveita para se apresentar para quem ainda não te conhece. Bom, Ulisses Sena é um engenheiro civil de formação. Eu atuei no município de Aparecida de Goiânia como diretor de obras desse município, chefe de pavimentação asfáltica. E tenho uma experiência muito grande nessa área de infraestrutura urbana, também especialização em pavimentação asfáltica. Então, para mim, ser candidato à presidência do CREA é acreditar num futuro melhor para os profissionais. Eu acredito que muita coisa pode ser melhorada, o nosso sistema tem um afastamento muito grande dos profissionais e a ideia é romper com tudo isso e fazer uma gestão diferente. E o que você acredita que te credencia a ser presidente do CREA? O que você tem de diferente dos demais? Primeiro eu gostaria de citar uma frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte, que a experiência ela não está ligada à longevidade do tempo. Na verdade, ela está ligada à intensidade da prática. Então, eu tenho uma intensidade de prática muito grande, principalmente com gestão pública. Atuei no município de Aparecida, como eu citei, tive um grande professor e mestre, Mário Vilela, que foi meu professor, meu secretário lá na época. Então, eu tenho uma experiência muito grande com gestão. Fui também já do CREA Goiás, já fiz parte lá como assessor institucional, conheci o interior do estado, chefe de gabinete também do CREA, já estive lá nessa posição. E conheço a fundo as dificuldades do Conselho em poder fazer uma gestão diferente, em poder alterar algumas questões de grande importância para os profissionais. E o principal de tudo para uma boa gestão, para ter uma gestão exitosa, eu entendo, que é a gente ter o contato com o profissional, entender suas dores, os seus anseios, para poder mudar o CREA. Acho que é o principal e eu acredito que isso me credencia bastante. E quais são as suas principais propostas, caso seja eleito? Principais propostas, como eu disse, a gente tem que pensar fora da caixa, fazer diferente. O Conselho é um conselho grandioso, tem só no estado de Goiás hoje são 22 mil profissionais aptos a votar, viu, Ulisses? É uma quantidade significativa de profissionais, mas o grande problema é que muitas vezes nas eleições, por não ser obrigatório, o profissional ele não participa das eleições, isso é um pouco ruim. Então, qual que é o meu diferencial? Eu proponho, pensando fora da caixa, anuidade zero aos profissionais. Eu acho que é uma forma de valorizar as nossas profissões, valorizar o engenheiro que nos assiste, desonerando ele em relação à anuidade. E como que eu pretendo fazer isso? Pensando fora da caixa, implementando um programa de cashback. Esse programa de cashback, o profissional vai ter o gasto rotineiro dele ali, comprando num supermercado, numa drogaria, fazendo abastecimento do seu veículo e com isso ele vai ter um cashback que ao final do ano vai retornar para ele, deduzindo a anuidade dele, podendo zerar a anuidade. Então é um projeto que a gente traz aí, visando a valorização profissional, e eu sou o único candidato que trouxe essa proposta, de fazer a diferença nesse sentido. Em relação às casas de engenharia, no interior do estado nós temos 28 casas de engenharia no interior do estado, Então, nós precisamos chegar até esse profissional do interior, valorizar esse profissional que muitas vezes ele é esquecido e se sente dessa maneira. E como é que a gente pretende fazer isso? Ao longo de gestões anteriores foram fechadas 19 inspetorias. Então a gente pretende reabrir essas 19 inspetorias, tornando aí, construindo mais 3 inspetorias, chegando ao número de 50 inspetorias em todo o estado. Com isso a gente pretende chegar aos profissionais e dar um suporte para esses profissionais. Uma proposta interessante que a gente está trazendo é a criação do cowork em todas as casas de engenharia, tanto nessas 28, Liz, quanto nas 19 que nós vamos reabrir, quanto nessas 3 que nós vamos construir. Então, 50 pontos de apoio profissional vai ter em todo o estado.
E isso é muito importante, uma grande dor que o profissional tem, muitas vezes, é não ser assistido pelo conselho, não se sentir representado, e muitas vezes tem uma comparação até com a própria OAB, viu, Liz? O pessoal fala assim, olha, o advogado se sente representado com a OAB, mas o engenheiro não se sente representado pelo CREA. Isso é uma dificuldade, uma barreira que a gente vai enfrentar caso seja eleito e que eu pretendo romper dessa maneira. E agora falando sobre qualidade na formação profissional, quais são as suas ideias para garantir essa qualidade? Bom, Liz, esse ponto é um ponto de grande importância. Hoje a gente sabe que não todas as instituições de ensino, mas grande parte delas tem uma dificuldade na formação dos profissionais. E isso reflete diretamente no nosso mercado, na nossa valorização enquanto profissional da engenharia, da agronomia, das geociências, de todas as profissões que compõem o nosso sistema profissional. Então, como é que a gente pretende agir nesse sentido? Nós temos hoje um sistema fantástico dentro do CREA Goiás, que é o BI. Mas de nada adianta, muitas vezes, você ter um sistema muito bom se você não souber utilizar e trabalhar ele. Então, qual que é a ideia com isso? O BI, você consegue, a pronto tempo, ter toda a informação da engenharia no estado de Goiás. Você consegue saber, por exemplo, quantos profissionais nós temos no estado, quais as principais anotações de responsabilidade técnica anotadas, ou seja, quais as principais atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, com essas informações em mãos, a gente tem plena ciência de quais são as necessidades do mercado. E com essa informação a gente consegue fazer o quê? Capacitar o profissional. Trazer por meio do CREA, por meio de palestras, por meio de workshops, por meio de treinamentos, por meio de cursos de forma gratuita, o CREA tem condição de oferecer isso, trazer esses cursos para poder qualificar os nossos profissionais. As engenharias têm grande importância na sociedade. Muitas vezes a sociedade não enxerga isso por conta dessas falhas, às vezes na formação, às vezes um profissional ou outro que age de uma determinada maneira, e a gente precisa melhorar a qualidade desses profissionais. E com isso, ter o reconhecimento da sociedade. Veja você, Liz, que a engenharia está presente em tudo. Seja na criação de uma cidade, na construção de escolas, de igrejas, locação de postes de eletrificação, na construção de usinas, execução de pavimentação asfáltica, execução de uma ponte ligando uma cidade a outra, um bairro a outro, garantindo a mobilidade urbana aos profissionais. Então, o engenheiro ele tem um papel fundamental na sociedade. E eu relembro até a nossa lei, que é a 5.194, que traz o seguinte, que as nossas profissões das engenharias, da agronomia, das geociências, elas são caracterizadas pelas realizações de interesse social, de interesse humano. Então, o engenheiro, ele trabalha em prol da sociedade, ele trabalha em prol do desenvolvimento da sociedade e precisa ser reconhecido dessa maneira também. E agora, mais uma pergunta a respeito dessa valorização que você acabou de falar. Como garantir essa valorização aos profissionais e garantir pagamento de salários justos, uma vez que a gente vive numa sociedade cada vez mais competitiva e principalmente nessa área da engenharia? Isso, como eu disse, muitas vezes falta um interesse em querer fazer a diferença. Eu digo isso muito porque, para ser presidente de CREA, muitas vezes as pessoas não sabem, mas não tem salário por um presidente de CREA. É um cargo honorífico. Então, a gente está ali dedicando o nosso tempo, em prol de um bem maior, em prol da valorização das nossas profissões. E a valorização ela tem de começar dentro do CREA. Por exemplo, na fiscalização, a gente tem que promover uma fiscalização mais efetiva em relação à atuação de leigos. Uma vez que um leigo atua, ele pode colocar em risco a sociedade e, por outro lado, também, ele impede a atuação de um profissional. Isso é muito ruim. Já vi casos, por exemplo, inclusive aconteceu comigo já uma situação, um projeto estrutural que foi trazido até mim, me faz esse projeto aqui, Ulisses, eu trouxe esse rascunho para você, eu queria que você me projetasse. Eu falei, não, tudo bem, faço o projeto. Quando eu fiz o projeto, eu reduzi em 50% a estrutura. Por quê? Por que disso? Porque o engenheiro, ele deve entregar à sociedade, e essa é a base das engenharias, eu considero muito isso, em 4 pilares. Esses 4 pilares são o quê? Segurança, qualidade, economia e produtividade. Quando o profissional da engenharia entrega isso para a sociedade, ele está valorizando as profissões, ele está tendo o reconhecimento da sociedade do quão ele é importante. E é isso que a gente pretende mudar, Liz, a cultura em relação a isso. A importância de trazer à sociedade o quão o engenheiro é importante naquele papel. Muitas vezes o leigo fala assim, não, mas o engenheiro é caro. Poxa, peraí, e esse exemplo que eu acabei de citar? Reduziu em 50% o valor da estrutura, ou seja, olha a economia acontecendo. Será que engenheiro é caro realmente?
Então, falta uma mudança de cultura nesse sentido. Em relação ao piso salarial, também é possível ser feito. A gente tem a Lei 4.950-A, que é a lei que rege a questão do piso salarial. Venho do Sindicato dos Engenheiros também, tenho conhecimento lá, fui diretor, estou licenciado para concorrer às eleições. Então, eu entendo que muitas vezes falta uma atuação conjunta do CREA e também do sindicato. Quando essa atuação conjunta acontece, a gente consegue garantir o piso salarial. E orientando também e auxiliando os empresários. Eu sou empresário também. Ulisses, eu vou ter que te interromper para a gente dar um tempo justo e te dar aí 20 segundos para você dizer por que você deve ser escolhido presidente do CREA. Claro. Primeiro, a você que nos assiste, você profissional da engenharia, da agronomia, das geociências, quero pedir o seu apoio e o seu voto. Agora, sexta-feira, das 8 às 19 horas, você vai votar pela primeira vez na história de maneira online. E a gente traz a ideia de pensar fora da caixa, fazer um CREA diferente. As gestões que se passaram tiveram suas contribuições, né, e a gente tem que reconhecer isso, mas chegou um momento de mudança, onde o CREA pode ser mais do que ele já foi, onde o CREA pode, de fato, valorizar os profissionais e garantir aí o reconhecimento da sociedade em nossas profissões. Para isso, eu conto com o apoio e o voto de cada um de vocês. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa sorte para você e, se eleito, bom trabalho também. Muito obrigada. Muito obrigado.